Ouvi o reverendo. Shalom, reverendo. Shalom, Valdo, tudo bem? Tudo bem? Shalom para todos que estão entrando aí. Graças Pessoal a que Deus. está entrando pela primeira vez, essa é a quarta live, né? É a Ué, quarta, é. quarta. Olha aí, já está fazendo um mês. Ah, rapaz, Jussieta tá aqui na área. Maravilha. Nós estudamos nas três últimas, falamos um panorama geral do Apocalipse, falamos das cartas, né? Inclusive, eu acabei de publicar no meu Instagram, mas a imagem saiu cortada, vou ter que reeditar o vídeo. A carta de Laodiceia, que foi uma fala muito interessante. Semana passada nós falamos do capítulo 6, né? Que nós falamos lembra, Dos dá um selos, né? branco aqui. Dos selos. É Falamos porque dos selos, é. eu estou aqui falando, é porque a gente vai falar do sétimo selo rapidamente hoje, das sete trombetas. Tudo é sete, eu dei uma confundida aqui. E a imagem do pastor está embaçada. A José está comentando aqui. Será que é a lente, a câmera, hein? Não Vamos sei. ver. Já foi melhor, né? Parece que é, né? Grande mano, entrou aí, pronto. Aí também tem a ver um pouco com a iluminação também. A minha, Também, né? dá um contraste aqui, gente, que eu tenho a iluminação aqui toda apropriada aqui Profissional, né? para fazer a live aqui. A gente vai aprendendo, a gente vai aprendendo. Pode ser, ô, mana. O pessoal que está entrando aí, ó, compartilha. Da semana passada para cá houve uma queda muito grande nas audiências da live. Tem muita gente fazendo live aí, a concorrência, mas vamos compartilhar que hoje o conteúdo aqui vai ser bem denso. Tem muita gente entrando aí. Vocês vão fazendo a pergunta durante a fala do pastor, que eu vou anotando. No final a gente deixa um tempo para fazer as perguntas. E eu prometo fazer a pergunta de todo mundo aí, tá certo? Então nós vamos falar hoje sobre o Apocalipse, continuação, né? Apocalipse capítulo 7. Vamos falar, começando falando dos 144 mil. Mas antes de você falar dos 144 mil, eu queria que você trouxesse para a gente um panorama e por que isso acontece. Isso aconteceu aqui nos selos e acontece também nas trombetas. Do sexto episódio para o sétimo episódio tem uma pausa, aí tem uma outra história, e aí depois ele volta naquele contexto. Fala um pouquinho para a gente. Então, Freire, teologicamente a gente chama isso de um parênteses, né? Um evento parentético, é um intervalo, que dentro da nossa linha teológica, dispensacionalista, nós acreditamos que tem tudo a ver com a sexta e a sétima semana, ou a 79ª e a- o último período do calendário de Daniel, né? É apontando para a última semana, a semana de 7 anos. Então sempre se faz essa pausa, né? Sempre se faz esse evento parentético aí para instruir. Há uma característica interessante, Freire, todos que estão acompanhando aí os estudos acerca da profecia, eu até queria lembrar que apesar da sua chamada ser uma chamada marqueteira, né? Mistérios do Apocalipse, eu gosto mais da expressão revelação do Apocalipse, porque Vamos mudar o aqui. muda aí na hora, Vamos mudar porque aqui. Apocalipse é essencialmente revelação. Não há mistérios no Apocalipse. Pelo contrário, Mistério porque muita gente se afasta dele porque popularmente se expandiu isso, né? Se espalhou isso a ideia de que a linguagem de Apocalipse é misteriosa e os eventos de Apocalipse são misteriosos, quando na verdade não são, nem a linguagem nem os eventos. Até porque a primeira palavra do livro é revelação. E é exatamente isso que Jesus intencionou fazer a partir de João para chegar até nós. Então esse intervalo que tem entre o sexto e o sétimo selo, entre a sexta e a sétima trombeta, é exatamente para Jesus dar detalhes de algumas coisas, né? Revelação de algumas coisas antes que o enredo aconteça. Lembrando sempre que há também uma característica importante nesses intervalos, que é a retomada do plano da salvação. É o que a gente vê entre um intervalo e outro, porque nós falávamos no nosso último encontro que Apocalipse é essencialmente a última mensagem acerca do plano da salvação, acerca dos personagens que envolvem o plano da salvação. O Salvador e a humanidade necessitada de salvação, e aí aparece a figura dos salvos.
Então, Apocalipse é revelação continuada para a salvação. Para os salvos que são portadores dessa mensagem, que somos nós, e para aqueles que serão salvos por essa mensagem durante o período que a igreja não estiver aqui, mas nós vamos começar a ver hoje, não é? Aquele grupo que eu costumo chamar de força-tarefa de evangelismo da grande tribulação, porque a igreja cessa essa missão de evangelizar e agora é necessário que o evangelho continue sendo pregado e o mecanismo continua sendo o mesmo. Alguém tem que anunciar a salvação. E aí a gente vai ver, a partir hoje dos 144 mil, essa que eu chamo didaticamente de força-tarefa de evangelismo da grande tribulação. Mas concluindo a tua pergunta, esse intervalo que tem entre o sexto e o sétimo selo, esse evento parentético, né, esse parênteses que se abre, vai acontecer de novo entre a sexta e a sétima trombeta, onde o Senhor vai dando mais detalhes e riqueza de detalhes, portanto, revelação do que está acontecendo nesse último período da vida humana na face da Terra sobre o governo humano. Porque o último período da vida humana na Terra se dará no milênio, mas daí já no governo de Cristo, no governo do Senhor Jesus. Maravilha. Então, vamos lá começar o assunto do capítulo 7, né? Quem são os 144 mil e se eles são literal ou é algo simbólico? Então, aí você citou duas coisas importantes para Apocalipse, né? Apocalipse tem muitos símbolos, é fato, está escrito, não tem como a gente fugir deles. Agora, há uma coisa em Apocalipse que, para quem caminha mais nele, para quem se debruça mais sobre ele, vai ver que no próprio livro os símbolos têm os seus significados, têm os seus sentidos. Eu costumo insistir, Freire, que a nossa interpretação da Bíblia, ela precisa ser histórico-gramatical. Portanto, ela precisa ser literal. A gente não pode desconstruir os princípios que sustentam a Bíblia Sagrada. O primeiro princípio é de que ela é um livro e de que a todo tempo, desde o Antigo Testamento, nós temos o cuidado de Deus na produção desse livro e nós temos o cuidado de Deus da instrução para a gente se voltar a esse livro, meditar no livro dessa lei de dia e de noite. O salmista, em dado momento, entre tantos textos, ele cita um que diz: desvenda os meus olhos para que eu veja as maravilhas da tua lei. O Salmo 119 por inteiro é um chamamento para a gente se dedicar à palavra de Deus, a meditar na palavra de Deus, a estudar a palavra de Deus e a crescer nela. Portanto, a Bíblia é um livro e precisa, como um livro, ser enxergado no que ali está escrito. É por isso que a gente defende a ciência, e é ciência mesmo, da hermenêutica, que a gente aplica ela também no estudo da Bíblia Sagrada. Muita gente pensa que esse termo hermenêutica é um termo de propriedade exclusiva da teologia, e não é. É um termo onde a teologia lança a mão dele para aplicar ele no livro chamado Bíblia. É por isso que nós chamamos de hermenêutica bíblica. E aí há a própria instrução na Bíblia Sagrada do que tudo que antes foi escrito para o nosso benefício, para o nosso proveito, foi escrito. O verbo que não era escrito, era apenas a fala, porque nós encontramos já em Gênesis, e disse Deus, e disse Deus, e disse Deus. Então o verbo é a fala de Deus agindo. A partir do Evangelho de João se torna carne. O Evangelho se tornou carne e habitou entre nós. E aí aumenta a ênfase da escrita, porque até Jesus chegar, a gente tinha muita tradição oral e tinha a produção literária do Antigo Testamento, onde ele mesmo diz que aqueles estudiosos que estavam sempre tentando colocar ele em dificuldade, teologicamente, Jesus sempre dizia para eles que eles só estavam questionando ele porque entendiam que era acerca dele que falava a lei e os profetas. Era lá na lei e os profetas que surge um personagem que está diante deles e que agora está incomodando-os, porque é a manifestação do que era apenas literal, agora tendo vida. Então, capítulo 7 de Apocalipse vai falar de 144 mil selados de Israel. E se a gente fizer uma leitura, eu queria pedir a tua participação, você fazendo a leitura aí do versículo 1 até o versículo de número 8. São os 8
primeiros versículos do capítulo 7. Vamos lá. Apocalipse capítulo 7, quem está acompanhando a gente aí, vamos falar dos 144 mil do povo de Israel. Diz assim: depois disso, vi nos quatro cantos do mundo 4 anjos em pé. Eles estavam segurando os 4 ventos da terra, a fim de que nenhum vento soprasse sobre ela, nem sobre o mar, nem sobre nenhuma árvore. Então vi outro anjo que subia do lado leste e que tinha na mão o sinete do Deus vivo. Ele gritou com voz bem forte para os 4 anjos que tinham recebido o poder de fazer estragos na terra e no mar. O anjo disse: não façam estragos na terra, nem no mar, nem nas árvores, até que marquemos com o sinete a testa dos servos do nosso Deus. Continua? Continua. 4. Pronto, não, vamos parar aí. Depois a gente para aí só um pouquinho, certo, só para a gente fazer a introdução, depois a gente continua. Aqui fala dos 4 anjos, né? Isso. Aí a gente vem no enredo de Apocalipse, onde o juízo de Deus já está sendo exercido sobre a terra. É sempre bom lembrar que juízo de Deus não é raiva de Deus, não é ira de Deus, né? É justiça de Deus. Os eventos de Apocalipse, Freire, a gente tem assim um paralelismo muito forte com os eventos da libertação do povo de Israel do Egito. Ou seja, com inclusive, deixa eu só dar um parênteses que o senhor falou aí do juízo de Deus. Na aula de segunda-feira com o pastor Clauber, no Salmo 89, 14, né, diz que o trono de Deus é justiça e juízo. Só para trazer que está bem em contexto. A gente estava falando lá no Velho Testamento e agora falando do Apocalipse e as coisas se encaixam. É porque a gente está naquela fase da igreja, né, onde a igreja suprimiu parte da mensagem total, do todo, né? Ela suprimiu. Ela fez uma confortável escolha de parte ou da parcialidade da mensagem completa do Evangelho da Salvação. Porque o Evangelho da Salvação envolve o amor de Deus, João 3,16, que a gente orbita sempre em torno dele, não pode sair disso. Só que daí a gente precisa observar o que está além da órbita, né? O amor de Deus é o ponto orbital ali onde todo mundo tem que girar em torno dele. Só que daí depois vem para todo aquele que nele crê. E os que não creem, o que acontece com eles? O evangelho continua, amplia-se e diz que serão condenados. E diz por que serão condenados. Porque rejeitaram o plano da salvação. Rejeitaram a graça da salvação. Desprezaram, alguns não gostam do termo rejeição, né? Então vamos amenizar para aplicar um termo mais aceitável, que é desprezaram. Aí acho que desprezar muita gente aceita melhor do que rejeitar, porque tem gente que acha que o homem não pode rejeitar Deus. E é o mesmo pessoal que entende que o homem pode desprezar Deus. Esses dias mesmo eu vi uma expressão muito feliz, até compartilhei ela também, acho que no Facebook, onde o pensador ele diz assim: Faraó temia as pragas, mas não temia a Deus. E é exatamente o que a gente vê hoje, até bem atualizado, né? A humanidade teme o poder das pragas, das pestes, mas não teme o juízo de Deus. Aliás, não só não teme, como se aborrece com o juízo de Deus. Então, o plano de Deus está sendo posto. O que acontece aí do versículo 1 até o 3 que você leu? A gente vai vendo esse paralelismo com Deus emplacando a sua justiça sobre o Egito, sobre Faraó, para libertação do seu povo. Então, o enredo, que a gente dá muita ênfase das pragas, as pragas é um detalhe, porque a ênfase do enredo é salvação, é libertação. Recentemente a gente trouxe à tona de novo a memória, né? A 10ª praga, a importância da gente ter nos umbrais da casa a marca do sangue do cordeiro, e aí a gente só destaca a morte, quando na verdade aquele destaque não é morte, o destaque é salvação. Páscoa, a essência da mensagem da Páscoa é morte de um só, é a morte do cordeiro, mas para todos os outros é salvação. Então a tônica maior, a ênfase maior da Páscoa não é morte, é vida, é ressurreição, porque o cordeiro, inclusive, que é sacrificado, que foi sacrificado na Páscoa, e a Páscoa de Cristo, aquela que vem consumar a Páscoa dos hebreus, ele morre uma vez só.
e morre para salvar milhares de milhares e de milhares. E aí eu quero voltar ao capítulo 7, que é o que a gente está falando em torno dele, e aí vem uns detalhes assim que a gente precisa atentar e anotar e meditar e olhar direitinho. João está vendo, e de novo me chama a atenção, João está vendo, né, está registrando. Depois disso, vi 4 anjos em pé nos 4 cantos da terra. O primeiro detalhe para ser anotado no estudo é: aonde estão os anjos? 4 cantos da terra. Norte, sul, leste, oeste. Então a mensagem Não quer está dizer que falando a Terra do é mundo. quadrada, não, gente. Isso. Nem plana, né? Nem plana. Então o texto está falando claramente para o mundo. É uma mensagem mundial. Não é uma mensagem exclusiva para Israel, embora o comum das epígrafes das Bíblias é que os 144 mil selados de Israel. O termo mais próprio não seria selados de Israel, porque a gente acaba se limitando a Israel. Seriam os 144 mil judeus selados e que estão espalhados nos 4 cantos da terra. Bom, a gente vê que esses anjos Então, primeiro, são judeus. São judeus, claramente judeus. A clareza de serem judeus a gente vai ver mais à frente, não ainda nessa introdução. Okay. Essa introdução é a importância de destacar aonde estão esses anjos. Estão nos 4 cantos da terra. Norte, sul, leste, oeste. Então, está claro para nós, na interpretação, que é uma linguagem mundial. Eles estão nos 4 cantos da terra. E o que eles estão ali fazendo? Estão ali para cumprir o juízo, né, de implementar nos 4 cantos da terra, como o texto continua dizendo. A gente chega, por exemplo, no verso 2, diz assim: vi outro anjo que subiu do mar, do nascente do sol, tendo o selo do Deus vivo. Ele gritou com voz bem forte aos 4 anjos, aqueles que tinham recebido poder para causar dano à terra e ao mar, dizendo: não danifiquem nem a terra, nem o mar, nem as árvores, até marcarmos com o selo a testa dos servos do nosso Deus. Então, aqueles 4 anjos que estão espalhados na terra toda, em todo o mundo, eles estão com uma missão de emplacar o juízo nos 4 cantos da terra, um juízo de dano sobre a terra. Aqui, Freire, a gente vai ter um outro paralelismo muito importante no plano da salvação, que é assim: lembra de Jonas, lembra de Nínive? É dito a Jonas para ir a Nínive apregoar uma mensagem de juízo, mas que aquele juízo poderia ser revertido se houvesse arrependimento daquele povo. Arrependimento. E aquela história a gente conhece, se deu assim, né? Aconteceu exatamente assim. Aqui replica-se exatamente aquele evento, com um detalhe. No contexto de Jonas, toda a nação foi poupada. Aqui a gente vai ver que nem todos, e aqui é o que eu costumo dizer: se toda a terra, a partir desses 144 mil, se dobrassem diante do Senhor, o enredo de Apocalipse para frente seria diferente. Seria totalmente diferente do que a gente tem. Seria um enredo muito parecido com Nínive, ou seja, não houve destruição. A destruição foi cessada, foi interrompida, porque havia uma condição que faria com que isso acontecesse, que era a condição do arrependimento. E lá em Nínive eles se arrependeram. Aqui nós vamos ver no texto sagrado que a maioria das pessoas não se arrependeram. E aí, agora a gente pode continuar no verso 4 em diante, destacando esse ponto. Os 4 anjos estão no âmbito mundial, 4 cantos da terra, norte, sul, leste e oeste, com a missão: emplacar sobre a terra, administrar sobre a terra, assim como no Egito, as pragas que virão sobre a terra. Lembrando que o tipo de faraó está colocado no anticristo. O mesmo orgulho, a mesma vaidade, o mesmo sentimento de poder e domínio sobre o mundo e sobre as pessoas que tinha em faraó está reproduzida no anticristo. Maravilha. Mandar um abraço para o pastor Lucas, está aí. O pessoal de Pacifica está aí também, nossos irmãos lá de Pacifica, Mocidade. O pessoal de Ponta Negra, Esperança, Pirangi. E Du Mendes estava perguntando se pode fazer pergunta. Du, já foi até respondido aí. Você pode fazer pergunta. Eu já anotei algumas aqui que foram feitas. Nós vamos responder essas perguntas no final. Lembrando que vamos dar prioridade às perguntas relacionadas ao tema que a gente está estudando, porque algumas nós já estudamos,
Esse material está salvo, a gente vai postar no YouTube, e nós teremos uma continuação do Apocalipse, que a ideia é que isso dá capítulo por capítulo. Então, para a gente não bagunçar isso, a gente pede só que as perguntas sejam voltadas para esse tema. Quarta-feira que vem temos mais um encontro aqui, se Deus assim nos permitir. Lendo aqui Apocalipse capítulo 7, a partir do 4 agora. Isso. Aí me foi dito o número dos que foram marcados. Eram 144 mil. Eles pertenciam a todas as tribos do povo de Israel. Né? Aí tem aqui 5-8, 12 mil de cada tribo. Aí tem de Judá, Ruben, Gade, Aser, Naftali, Manassés, Simeão, Levi, Issacar, Zebulon, José e Benjamim. Continua? Não, para aí, né, o texto? Sim, na sua versão, verdade. né? Então, olha só como as coisas são É tão porque dos 5 a claras. 8 são os versículos, né? Que ele reduziu aqui, não entendi a linguagem da comunicação. Pô, ele juntou todo mundo. De É, 5 a 8 vai isso. falar das 12 As 12 tribos, tribos. né? Então veja como o texto precisa ser interpretado de forma literal e não simbólica. Olha o cuidado da literalidade. Então ouviu o número dos que foram marcados com o selo. Então ouviu o número. Eram 144 mil, na minha versão, de todas as tribos dos filhos de Israel. Agora a gente não pode perder o enredo, Freire. Até o verso 3 a gente identificou o quê? Quais personagens? Os 4 anjos, anjos. né? Onde eles estavam geograficamente? Nos Os 4 quatro cantos da cantos terra. da terra. Estavam postos norte, sul, leste e oeste para cumprir a missão. Aí a ordem vem: para um pouquinho, dá um tempo aí. Não façam nada agora, não danifiquem nem a terra, nem o mar, nem as árvores, até marcarmos com o selo a testa dos servos do nosso Deus. E aí ele fala 144 mil. Agora, com base no que a gente viu sobre a posição geográfica dos anjos, o texto continua, e aonde é que estão esses 144 mil? Nos 4 Teoricamente cantos espalhados. espalhados, 4 cantos da terra. E isso é uma coisa que não é difícil de você imaginar, que isso acontece desde o evento da Primeira Guerra Mundial, que o povo judeu já começa a sofrer uma diáspora, que é um espalhamento pela terra, e isso se intensifica na Segunda Guerra Mundial. Aí é que a grande diáspora judaica, onde o povo é espalhado por toda a face da terra. Nós temos várias profecias bíblicas, inclusive, que apontavam para esses eventos. Então, hoje, na face da terra, nós temos judeu em qualquer lugar que você procurar da terra. Não é? E aí nós temos judeus não só por nacionalidade, mas temos judeus também por conversão à religião judaica. E aí o texto diz que são 144 mil. Ainda dá detalhes, 12 mil de cada tribo, espalhados nos 4 cantos da terra. Bom, um outro paralelismo que a gente tem que buscar, já que a gente viu que o contexto lembra muito o contexto de Jonas com Nínive, não é? Porque há uma preocupação de Deus, e sempre haverá, enquanto houver vida na terra, que as pessoas se arrependam. Creiam, se arrependam e se convertam. É isso que ele está fazendo aqui. Ele cessa o juízo com aqueles 4 anjos e diz: olha, vamos agora pregar o evangelho. Pronto, aí aparece aqui o que eu chamo do primeiro grupo da força-tarefa de evangelismo. E o primeiro grupo é formado pelos 144 mil judeus. Eu preciso que todo mundo me acompanhe no seguinte raciocínio. De novo, não é nada novo. É algo novamente. É um evento repetido. Nós temos, ao longo da história da igreja, do mundo cristão, nós temos esse evento já reproduzido no passado. Nós temos um único judeu da tribo de Benjamim, que o Senhor selou ele com o selo do Deus vivo, e ele fez uma grande obra evangelística. Fez aí várias viagens evangelísticas, dedicou a vida dele todinha ao evangelho, diz que inclusive tomou uma posição de ficar só, no sentido de não ter uma vida conjugal estendida, para servir melhor ao Senhor. Esteve preso, foi torturado, passou fome, sofreu naufrágio, mas não desistiu de fazer a obra de Deus porque ele tinha o selo do Deus vivo. E aí, se todos os microfones estivessem abertos aí, a resposta eu sei que seria igual a todo mundo. Estou falando do apóstolo Paulo. Então, se com um Paulo
nós temos o registro histórico do que Deus fez em toda a Ásia, parte da Europa e, sobretudo, na região de Israel, no tocante ao evangelismo, você imagina agora 144 mil Paulos, que é exatamente isso que nós encontramos nesse texto, a aplicação. Nós teremos 144 mil homens com o mesmo perfil do apóstolo Paulo. Por que a importância, Freire, de serem judeus? Aqui vem umas coisas interessantes que o próprio Jesus fez uma afirmativa que a gente também, por estar preso na órbita, a gente não consegue alcançar com clareza. Jesus disse que a salvação vem dos judeus. O apóstolo Paulo, e não é os judeus pelos judeus, é pela história de Deus com os judeus. Porque a gente sabe, e isso é importante estudar também no contexto escatológico, profético, a literatura profética, como é que começa o plano de Deus. E a gente vê que Deus fundou a nação. E eu sempre provoco, de forma didática, as pessoas nesse contexto, de entender que só tem uma nação na Terra que Deus botou a mão, que Deus fundou, que Ele deu a terra, os limites da terra, Ele deu as leis, como você está estudando com o pastor Clauber a cada segunda-feira. Ele deu as leis, os mandamentos, os estatutos, os decretos. Ele deu a forma de cultuar. Os judeus mataram Jesus. Não, os judeus sacrificaram o cordeiro, porque só tinha um povo que poderia sacrificar o cordeiro. Foi o povo que foi preparado para esse sacrifício. E o povo era o povo judeu. Então toda a história gira em torno de Israel, porque o plano de salvação gira em torno de Israel. E uma outra coisa que também chama a minha atenção, e deveria, acho que chamar a atenção de boa parte de nós que cremos no arrebatamento da igreja, é que essa missão de evangelismo está agora confiado a outros, que não a igreja. Está confiado aos judeus. E lembra que a igreja, quando começa, ela tem judeus envolvidos no evangelismo. Todos os 12 discípulos, depois se perde um, fica 11, mas depois vem a recomposição, volta a 12 de novo, todos eram judeus. E aí o apóstolo Paulo é chamado para uma missão especial também como judeu, fariseu de fariseus, ou seja, dominava muito bem as Sagradas Escrituras, não é? A ponto de Pedro dizer em uma de suas epístolas que tinha coisas que ele lia de Paulo que era para ele, Pedro, de difícil compreensão. Tamanho a erudição de Paulo, até porque não deveria causar surpresa nem espanto para ninguém, porque quando o Senhor tem um encontro com Paulo, a caminho de Damasco, ele se revela para Paulo e diz, vou te levar para pregar para reis, príncipes, um outro grupo que precisava de uma erudição, né? Precisava de alguém erudito para aquilo. Então, está claro aí, Freire, não adianta, a gente pode fazer um monte de, como dizia a vovó, de estripulia para tirar do texto e não consegue. Os 144 mil são 144 mil judeus identificados tribo por tribo, 12 mil de cada tribo, que estão espalhados pelos 4 cantos da terra. Com um detalhe, não é o fato só de ser judeu que vai capacitá-los, e Paulo explica isso muito bem nos capítulos 9, 10 e 11 de Romanos, que vai capacitá-los para a pregação do Evangelho. Não. O que vai capacitá-los para a pregação do Evangelho é o que capacita a mim, a você e a todos que estão nos acompanhando, e outros tantos que ainda se ajuntarão a nós, que é a presença do Espírito Santo. O texto sagrado diz que eles vão receber o selo. A gente leu lá no finalzinho do verso de número 3. Não danifiquem nem a terra, nem o mar, nem as árvores, até que marcamos com um selo a testa dos servos do nosso Deus. Então serão 144 mil Paulos, cheios do Espírito, com compromisso severo com o Senhor, de não ter mais sua vida por preciosa, de correr a carreira que está proposta, pregando o Evangelho nos 4 cantos da terra. Aqui, para mim, insisto, e de novo, com base no que eu creio, porque nesses nossos encontros também, a gente ter feito a proposição desde o primeiro encontro que nós não estamos fazendo live de debate teológico, né? Até porque o personagem não seria eu, que eu não tenho esse chamado para debates teológicos, né? O meu chamado de formação teológica é uma formação pastoral, então o meu compromisso é confessional. Então essas lives nós estamos aproveitando o espaço para ensinar o povo, dar mais condições para o povo que crê como a gente crê.
que tem a mesma declaração de fé que nós temos, né? E aí nós estamos ensinando conforme aquilo que nós entendemos. Então, nós que entendemos que Deus tem um plano de salvação e que jamais abrirá mão disso, a gente vê que na ausência da igreja arrebatada, a missão de evangelismo agora, ela se continua com esses judeus. Aliás, por falar em final da missão da igreja no evangelismo, eu queria convidar a turma, e você também, Freire, a Mateus 24, mais uma vez, porque Apocalipse sempre vai remeter a gente lá de volta ao começo de tudo, porque o Jesus que está se revelando em Apocalipse é uma revelação continuada, é o mesmo Jesus que se revela lá em Mateus, nos capítulos 24 e 25, não é? E aí no Qual o capítulo versículo? 24, versículo 34. Eu afirmo a vocês que isto é verdade. Essas coisas vão acontecer antes de morrerem todos os que agora estão vivos. A gente falou disso, acho que na primeira live. Foi. Uma outra versão diz assim: em verdade, lhes digo que não passará esta geração sem que tudo isto aconteça. A ideia é a mesma, né? As expressões são diferentes, mas a ideia é a mesma. Muita gente diz, tá vendo? Nós temos aí um ponto fraco, porque aquela geração já foi embora. Aquela geração que está ouvindo isso morreu e os eventos não aconteceram. Só que Mateus 24, quando você volta ao contexto anterior, do versículo 1 até chegar no 34, você vai ver que Jesus está falando de eventos futuros. Eventos que acontecerão no futuro, porque a pergunta para ele é sobre o futuro, quando o fim virá. E ele está falando do fim. E aí ele dá detalhes de características do fim, aí diz, a geração que estiver vendo esses detalhes que eu estou dizendo vão acontecer, pode ficar certa. É a última geração. É a geração que não passará daí. Então, essa é uma fala claríssima que se aplica e somente se aplica nesse evento de capítulo 7 de Apocalipse, onde a gente não tem mais a presença da igreja, e aí agora nós temos uma missão a ser cumprida, que é a missão de pregar o evangelho por todo o mundo, a todas as gentes. E aí são levantados, então, os 144 mil judeus. É a única aplicação que você encontra à luz da Bíblia Sagrada e não tem outra, porque não tem como você, não dá para você extrair aqui do texto que esses serão salvos. Não tem isso aqui. Está dizendo que esses serão selados para uma missão na face da terra. A gente, na continuidade, eu vou fechar aqui para você conduzir, mas na continuidade do capítulo 7, a gente vai ver o fruto do trabalho desses 144 mil evangelistas. Maravilha. Vamos lá, a partir do versículo 9 agora, do capítulo 7 de Apocalipse. Depois disso, olhei e vi uma multidão tão grande que ninguém podia contar. Eram de todas as nações, tribos, raças e línguas. Estavam de pé diante do trono e do Cordeiro, vestidos de roupas brancas e tinham folhas de palmeira nas mãos. E gritavam bem alto: do nosso Deus que está sentado no trono e do Cordeiro vem a nossa salvação. Todos os anjos estavam de pé em volta do trono, dos líderes e dos 4 seres vivos. Então eles se jogaram diante do trono, encostaram o rosto no chão e adoraram a Deus, dizendo: Amém. Ao nosso Deus pertencem para todo sempre o louvor, a glória, a sabedoria, a gratidão, a honra, o poder e a força. Amém. Um dos líderes me perguntou e parou o suspense agora. Continua já. Para aí, a gente continua já. Olha só. Versículo 9 diz: depois destas coisas. Que coisas? Que nós lemos até o versículo 8. Os anjos que estavam postos, os 4 anjos nos 4 cantos da terra, para estabelecer juízo. Uma ordem dada, calma, antes do juízo nós precisamos selar 144 mil, selar com o selo do Deus vivo. Aqui vem um outro resgate doutrinário, importantíssimo para nós pentecostais, Freire, que é a razão de ser do batismo com o Espírito Santo.
Jesus diz, fique em Jerusalém até que do alto seja revestido de poder. Ou fique em Jerusalém até que do alto receba virtude. E a gente vê exatamente em Atos 2 que virtude e que poder eles receberam. Não foi virtude e poder para marchar, não foi virtude e poder para dançar, não foi virtude e poder para rodopiar no meio da igreja, para fazer aviãozinho, nem para cair no chão. Está lá no texto. A virtude e poder que eles receberam em Atos 2 fez com que eles saíssem de dentro do esconderijo, porque estavam escondidos, com medo. Então, a virtude e o poder que eles receberam foi para superar o medo, para cumprir uma missão que estava posta. Eles tinham recebido uma missão de ir por todo o mundo. E o que eles estão fazendo? Trancados dentro do cenáculo. Escondidos dentro do cenáculo. De novo, a gente vai ter que se lembrar de Elias, que tinha uma missão a cumprir como profeta, e está agora com medo dentro de uma caverna, com medo de ser morto. Isso a gente vê exatamente naqueles que estão reunidos no cenáculo, estão presos, orando com medo de ser morto também. Só que esse medo não impediu de que o Senhor cumprisse a promessa sobre eles, de que derramaria o Espírito Santo. E tem um detalhe, com medo ou sem medo, o Espírito foi derramado sobre eles, até para socorrê-los nessa situação de medo. E aí vem uma aplicação que eu não posso deixar de fazer para esse momento de medo que nós todos estamos vivendo. Medo de ser contaminado ou contagiado, medo de ter que ir para um hospital, de ter que passar por um UTI, de ser entubado. São vários medos que nós estamos passando, boa parte está passando. Mas daí a gente tem que entender que esse medo não vai impedir Deus de trabalhar na nossa vida. Especialmente se a gente confiar, porque tem esse aspecto. Eles estão com medo, mas estão confiantes no Senhor porque estão reunidos no lugar que o Senhor falou que eles deveriam estar. Né? Eles estão lá em Jerusalém, estão lá no cenáculo, fazendo o que o Senhor instruiu eles fazer, orar sem cessar. E agora desce sobre eles o Espírito Santo. Eles são selados com o Espírito Santo para dar essa condição. Agora você imagina se esses 144 mil são contagiados pelo movimento pentecostal extra-bíblico bem presente no meio das igrejas evangélicas hoje. O que esses homens iam fazer com esse selo que eles receberam? Iam amaldiçoar todo mundo, iam fazer oração no monte, iam fazer reuniões na casa de profeta, mas o texto diz que eles foram evangelizar. Porque do verso 9 em diante está dizendo, depois destas coisas vi e eis uma grande multidão que ninguém podia contar. Veja só, nós estamos agora entendendo um pouco de projeção geométrica, não é? Ou exponencial, para achatar a curva, né? Muitos de nós nem lembravam mais dessas expressões matemáticas, né? Começaram a falar em progressão geométrica, depois começaram a falar em exponencial, né? E a gente começou a entender que a gente que só aprendeu as 4 operações, que era uma coisa muito grande, né? E se tornou uma coisa muito grande. E a preocupação para controlar essa coisa muito grande era achatar a curva. E aí a gente entende nesse texto sagrado que 144 mil judeus, Freire, com o selo do Espírito Santo. Eu acho que não tem, assim, formulação matemática para definir, mas vamos ficar na que está definida, é exponencial. É salvação em progressão geométrica. É salvação em função exponencial. É o que está dizendo o verso 9. O resultado do evangelismo daqueles 144 mil judeus cheios do Espírito Santo, como Paulo foi, está aí, ó, uma multidão que ninguém podia contar. Agora, a primeira pregação de Pedro depois do selo do Espírito Santo foram 3 mil pessoas, né? Pois é. Lembra então, que estava só 120 assim... Estava só 120 no ambiente. Saiu do ambiente, já foi para 3 mil. Os matemáticos aí que estão acompanhando a gente, ajude depois que equação é essa, né? Que função é essa. Que de 120 você, numa única fala, num único discurso, já traz de volta 3 mil. Então, a gente está conseguindo contar agora, nesse episódio, os contagiados, os suspeitos, os confirmados, os internados, os mortos e os sarados. Mas nesse contexto de salvação, não se podia contar. Não quiseram nem parar no céu para fazer contagem, porque o resultado foi simplesmente maravilhoso, uma colheita grande. E depois dessas coisas vi e eis uma grande multidão que ninguém podia contar. Aqui já mata, Freire, uma outra questão
que tentaram deturpar os 144 mil, não é? Porque uma determinada religião mundial, a partir da interpretação particular daquele que dá origem a essa religião, ele entende que aí são 144 mil seletos, salvos, para habitar a eternidade. E o texto sagrado desmonta totalmente, porque dos 144 mil desse episódio, nós já encontramos uma progressão exponencial que nem se pode contar, e aí do pouco que eu lembro de matemática que eu estudei, só tem um resultado para essa equação. É o que eu chamo do 8 deitado, né? É o mais infinito. Né? Porque se não tem resultado, não dá para você fechar o resultado. Eu lembro que algumas contas que a gente fazia ainda em cálculo 2, cálculo 3, era tende a mais infinito ou tende a menos infinito. Aqui é tende a mais infinito. Então, veja, os 144 mil foi só o estupim da bomba. Né? Então, não dá para dizer que 144 mil são seletos para a salvação. Não, eles são agentes, aí sim, seletos para a pregação, selecionados pelo Senhor, escolhidos pelo Senhor, como ele fez com Paulo. Esse paralelismo, Freire, dos 144 mil com o apóstolo Paulo, eu gosto muito, 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 porque ele é muito didático e é muito libertador. Porque é o que Deus quer fazer. Se Deus marca a história da igreja, o início dela, com Atos 2, 120 sendo multiplicado para 3 mil. 3 mil mais 120, pelo menos, né? 3 mil mais 120, 3.120. E depois ele pega o apóstolo Paulo e diz para ele que ele, Jesus, estava escolhendo ele, porque pelos discípulos, né, nenhum teria escolhido Paulo, absolutamente nenhum. Ele, durante muito tempo ainda, foi uma persona não grata no meio dos apóstolos, né? Sempre se olhou para ele com o pé atrás. Até porque eles tinham tido a experiência com Judas, os Iscariotes, né? Já estavam marcados por isso também. A gente tem que lembrar de todo esse contexto, né? Então, se rapaz chegou agora, já quer sentar na janela, tem que dar uma geladeira nele. Tem que dar um chega para lá nele, porque tá engraçadinho demais. Então a gente vê quão libertadora é a interpretação literal do capítulo 7. Porque os personagens centrais, ou o personagem central de Apocalipse 7, não são os 144 mil. O sujeito está oculto no capítulo 7. Mas para nós que conhecemos ele, que ele já se revelou para nós, está claríssimo. O selo do Deus vivo, o Espírito Santo, né? A pregação do Evangelho, as boas novas de salvação, a salvação como fruto, de novo, verso 9. Interessante, Freire. Olha só a sequência. Eu vou reler para a gente acompanhar a sequência. Depois dessas coisas vi e eis uma grande multidão que ninguém podia contar, de todas as nações, tribos, povos e línguas. Sabe por quê? Onde é que estão os evangelistas? De novo, me ajuda aí. Onde é que estão na nossa Estão espalhados nos 4 cantos da terra. Então, e o fruto vem dos 4 cantos. Povos, tribos e línguas. A pregação do evangelho está sendo em todo o planeta, em toda a terra. E aí, diz assim, em pé diante do trono e diante do cordeiro. Onde é que eles estão agora? Diante do trono agora. Já estão no céu. Ou seja, estão sendo salvos durante a grande tribulação, estão morrendo durante a grande tribulação, e o destino deles é o céu, porque foram salvos. E aí olha como é que é a chegada. Vestidos de vestes brancas, com ramos de palmeira nas mãos. Lembra ramo de palmeira? Vitória, 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 vitória. E clamavam com forte voz, dizendo, ao nosso Deus que está sentado no trono e ao Cordeiro pertence a salvação. Agora que legal, verso 11, a gente usa muito ele, né? Quando alguém aceita Jesus no nosso meio, vem aquela alegria, a gente diz, olha, a Bíblia diz que há uma grande festa no céu, quando um pecador se arrepende. E é isso mesmo. E aqui se repete no verso 11. Agora não é só a festa por causa de um, é a festa por causa de uma multidão que ninguém pode contar que está chegando no céu pela pregação do evangelho desses 144 mil judeus pregando nos 4 cantos da terra. Aí começa o culto no céu, que é aquele culto que a gente vai estar participando dele também. Todos os anjos estavam em pé, rodeando o trono, os anciãos e os 4 seres viventes, e diante do trono se prostraram sobre o seu rosto e adoraram a Deus, dizendo, Amém, o louvor, a glória, a sabedoria, as ações de graças, o homem,
A honra, o poder e a força sejam ao nosso Deus para todo sempre. Amém. Amém. Quem ainda usou muito texto, quando alguém se converte no nosso meio, a gente diz que é a festa no céu. Quem já usou muito esse texto e não sabe dizer que festa é essa no céu, é só ler exatamente esses versículos aqui, do 11 e o 12 de 7 de Apocalipse. Porque está retratado aí o que acontece no céu quando alguém se arrepende, se converte, que o destino dele é o céu. Aí você pode continuar aquela leitura. Vou ler aqui porque a gente tem pouco tempo, eu quero abrir uma pergunta ainda. Um dos líderes me perguntou, quem são, aí no caso o João falando, né? Quem são estes que estão vestidos de branco? De onde foi que vieram? Eu não sei, o Senhor sabe, respondi. Então ele me disse, estes são os que atravessaram, sãos e salvos, a grande perseguição. São as pessoas que lavaram as suas roupas no sangue do Cordeiro e elas ficaram brancas. É por isso que essas pessoas estão de pé diante do trono de Deus e servem a Deus de dia e de noite no seu templo. E aquele que está sentado... Opa! Pode parar aí, porque a sequência é só dando ênfase até para você avançar nas perguntas. Então, viu como ficou claro aí? Um dos anciãos tomou a palavra e me perguntou, quem são e de onde vieram esses que estão vestidos de branco? Aí João responde, sei não, o Senhor sabe. Ele diz, é verdade, esses são os que vêm da grande tribulação, que lavaram suas vestes e as alvejaram no sangue do Cordeiro. Então, prova, aí fechando mesmo, conclusiva, do fruto do trabalho. E nós estamos falando aqui de uma parte, viu? Nós vamos ter mais para frente, nos próximos encontros. Ainda há de surgir, ao longo dos nossos estudos, mais dois grupos que formam essa tropa de elite, essa força-tarefa da evangelização da grande tribulação. O primeiro grupo foi apresentado para nós aqui no capítulo 7, os 144 mil. Depois nós descobriremos outros dois grupos que se reúnem. Então, só nesse evento dos 144 mil, a festa no céu já foi garantida, mas vai continuar acontecendo outras festas ao longo de Apocalipse. Então, Freire, vê como Apocalipse é revelação para alegria, para festividade, para culto, para adoração, e não aquela preocupação de quem é o anticristo, quem é a mulher montada na besta, quem é o falso profeta, quem são as duas testemunhas, não. O enredo de Apocalipse não é para isso. O enredo de Apocalipse mostra isso, mas eu não posso fugir do tema central de Apocalipse, que é a salvação de Deus pelo Cordeiro de Deus, Jesus Cristo. Amém. Tá aberta agora a temporada de perguntas, pessoal. Vamos aproveitar, a gente tem mais de 10 minutos e alguma coisa para perguntas. Fiquem à vontade se a gente focar aqui no texto. Aproveitar para mandar um abraço a um cara de gente aqui. A Karen, esposa de Wesley, estava aí, eu acho que vocês devem estar assistindo direto de Minas Gerais. Vicente, Flávio, turma que está... Francisco, Nice... Benção ter vocês aqui. Uma curiosidade, o senhor está bom ainda de matemática, né? Lembrando das progressões. Aqui minha cabeça está uma confusão com esse negócio aí. E Deus, eu acho que Deus ele gosta da matemática, porque a matemática é exata, né? Porque você tem 144, que é a multiplicação de 12, você tem 12, cada tribo 12 mil, e aí você tem 7 selos, você tem 7 trombetas, é uma coisa com a matemática assim. Deus é zeloso impressionante. nos números. É impressionante. O senhor falou de uma seita que trata... Um abraço, Bené, mãe Estela, um abração, Bené, colega de trabalho, está aqui com a gente aqui. Saudade, mano. Dessa seita que trata esses 140 mil, na perspectiva dela, só eles terão acesso ao céu e todos os outros que foram salvos não terão acesso. Né? E não tem fundamento nenhum disso aí, né? Ô Freire, é lamentável porque, olha, tem algumas coisas que, infelizmente, entristece o povo de se voltar ao estudo da profecia, sobretudo a profecia do tempo do fim. As duas coisas são essas definições indefinidas por qualquer ser humano.
Tem uma turma aí, até me falaram essa semana, eu estou pesquisando um pouco mais, né? Estão desenvolvendo a chamada Agenda 2023, né? É uma agenda onde os Illuminatis estão construindo todo o processo para a chegada do anticristo e tal. Eu acho isso bacana, eu já fui fã de ficção científica, eu já gostei de UFOs, né? De OVNIs, mas já passou, essa fase já passou. Não dava. Depois que eu conheci Jesus e a palavra dele, que é a verdade, essa questão de ficção e fantasia já passou. Então, primeiro, definir 2023 quebra o princípio doutrinário de que Jesus disse: dia e hora ninguém sabe, nem a ele foi revelado. Essa questão da definição de quantidades de pessoa para o céu fere outro princípio estabelecido pelo próprio Jesus, que ele diz: na casa de meu pai há 144 mil moradas. Eu vou preparar para ir só 144 mil. É assim que tem nos evangelhos? Não é. Na casa de meu pai há muitas moradas. E muitas, aí de novo, a matemática vai ter que ajudar a gente com o símbolo de 8 deitado, que é mais infinito. Então tem muitas moradas preparadas, porque a vontade de Deus é que ninguém se perca. Então é lamentável como o povo se dá. E aí vem a capacidade de comunicação do líder, né? A gente sabe, Jesus sempre alertou sobre isso, cuidado com os falsos mestres. Porque o falso mestre, a grande vantagem dele é a habilidade de ensinar. Ele é um excelente professor, ele é um excelente orador, ele é um excelente comunicador. O problema não está nas técnicas dele, nem nos dons dele. O problema está no conteúdo dele, que é devastador, que é destruidor. Você não vai encontrar um falso mestre para desviar genuinamente um cristão, um cara grosseiro, um cara com teorias absurdas, conspiratórias, você não acha. Você vai encontrar aquele que é sutil nas suas propostas, né? Aquele que é simpático, aquele que se comunica bem. E, infelizmente, as pessoas, quando encontram pessoas assim, né? Pessoas carismáticas, né? Carismáticas, elas esquecem de conferir o conteúdo, né? Porque uma coisa a gente precisa fazer é ouvir o bom orador, ouvir o bom comunicador, mas conferir o que ele fala, conferir o que ele comunica. Porque Jesus vai na contramão. Jesus era um homem que ninguém nunca falou como ele, mas era um homem feio, bem desprovido de beleza, é o que diz Isaías 53. Ele não tinha parecer nem formosura. Já é uma dica para nós: cuidado com quem tem parecer e formosura, não é? Porque vocês serão atraídos por isso. Mas em Jesus foi dito que já para ninguém ser atraído por isso, ele não teria nem parecer nem formosura, para que ninguém fosse atraído por isso, mas fosse atraído por suas palavras. Então, é tão fácil se a gente se voltar para a palavra. Eu digo muito, Freire, que de fato só é escravo quem não quer ler, não é quem não sabe ler. Porque quem não sabe ler, sabe ouvir. E aí é tão liberto quanto aquele que é alfabetizado, mas não sabe ler. Aí vem aquelas loucuras, né, que a gente está vendo, bíblica e extra-bíblica, agora nesses dias aí de desequilíbrio emocional. Maravilha. Tenho aqui algumas colocações. Vitor, ele fez uma pergunta sobre o capítulo 6, se é o princípio das dores. Vitor, nós estudamos isso na live passada. Aproveitando, pessoal, toda quarta-feira nós temos teologia aqui, da pesada aqui, com o pastor Gonzaga. Não está tão pesado assim, né? Já foi mais. Mas toda quarta-feira nós temos Apocalipse aqui, já estamos no capítulo 7, a previsão hoje iria até o 11, né? Fiz uma série de perguntas, mas não vai dar para ir. Então eu tenho esse material gravado, depois você me manda um direct lá que eu te mando o link do material. Quem quiser também, depois me manda um direct lá que eu já vou mandando o link do material que já está no YouTube. Tá bom? Ô, Freire, mas bem rapidinho, o princípio das dores é o seguinte: o princípio das dores começou com Jesus ainda vivo, tá certo? Porque ele fala isso, inclusive, antes de começar as dores dele. Depois vem as dores para Israel, depois vem as dores para a igreja. Então, o capítulo 6 de Apocalipse é, na verdade, a multiplicação das dores. Já é o cenário da grande tribulação. Já é o momento quase perto do parto, né? Porque o parto é a etapa final. Então, as dores elas vão se intensificando, já começaram desde os dias de Jesus. Tá sabendo dizer aqui que é a primeira vez que está vindo, seja bem-vindo, viu, Vitor? Então nós já falamos sobre as 7 cartas, esse material já está no meu canal no YouTube, e aí tem mais 2 lives que eu preciso subir, que está uma correria grande, mas vai dar certo. Segunda-feira a gente está falando sobre Velho Testamento também, que é a base para entender
o Novo Testamento. E aí tem uma pergunta aqui, que é Magno. Magno está vendo muita televisão, Magno. Você precisa acompanhar mais a live da gente aqui. Você vai ficar mais tranquilo. Ele está falando, olha, o governo do anticristo vai se aproveitar dessa situação toda que ele ouviu, que o presidente da OMS informou, que o mundo não voltaria a ser o mesmo de antes. A gente já falou sobre isso aqui. Acalma o coração do Magno aí. Então, Magno, o mundo já mudou desde quando Jesus chegou, né? Jesus chegou, o mundo já deixou de ser igual como era antes. Depois Jesus vai embora e aí surge a igreja e o mundo deixou de ser igual como era antes. Depois a história vai avançando e em 1517 a reforma protestante e aí o mundo já deixou de ser o mesmo que ele era antes. Aí a gente chega no início do século XX e aí vem um movimento pentecostal pelo mundo e o mundo já deixou de ser como era antes. Então todo evento que realmente altera no âmbito mundial marca uma nova fase, é fato. A fala aí da pessoa da OMS está correta. O mundo vai mudar, os seus hábitos vai mudar, nos seus valores. O mundo vai estar em constante mudança. A gente não pode negar isso, tá bom? Agora, tudo isso, eu disse essa semana para um grupo que se tinha alguns cristãos, que é natural que estejam, até assim, porque quanto mais distante a gente tiver da Bíblia, mais distante a gente vai estar do projeto de Deus. E o projeto de Deus está posto e não vai dar para mudar. E se alguém tinha dúvida de que o mundo pode sofrer um dano no abrir e fechar de olhos, agora já não tem mais o direito a essa dúvida. Pelo menos essa geração. Percebeu-se que o mundo rapidamente mudou toda a sua dinâmica, mudou toda a sua forma de viver. E está atemorizado, e está sem ter o que fazer. E está buscando saídas, e a gente vê que é isso que tem a previsão bíblica, não é? Então não tem como mudar. Só, a gente está chegando no final aqui, só recapitulando, viu, Magno? Acompanhe a gente toda quarta-feira aqui, que você vai ficar bem mais tranquilo com relação a isso. Pessoal, muito obrigado pela presença de todos, pastor Gonzaga. A gente vai só fazer aqui, eu tenho um minuto aqui. Então, 144 mil são judeus de todas as tribos que evangelizam e conseguem salvar uma multidão de pessoas que a gente não consegue nem contar. Isso é o resumo do capítulo 7. Da terra. De todos os 4 cantos da terra ali. E aí, semana que vem, a gente continua a partir do capítulo 8 de Apocalipse. Vamos voltar lá no último selo. E eu conto com vocês aí, mas... Conto com vocês. Sexta-feira tem mais uma live nesse horário, segunda-feira também, quarta-feira de novo. Deus abençoe a todos aí, gente. Obrigado, pastor Gonzaga. Até breve. Valeu. Deus quiser. Valeu.